Queridos irmãos, vamos dar sequência no vídeo 180. Então, já que é uma sequência, vamos pensar no mergulhador. Então, o mergulhador, ele resolve mergulhar mais fundo no oceano para descobrir espécies novas. E olha que já descobriram tantas espécies, né, de vidas marinhas, mas ainda em 100% não descobrir nem 0,5%. Mas vamos pensar no mergulhador. Nós somos como um mergulhador no corpo divino, nessa imensidão cósmica, universal, que não tem começo nem fim. Então, o mergulhador mergulha, ele se prepara, é lógico, né, com outros tipos de aparelho, devido à grande pressão, né, lá embaixo. Então, ele se prepara ali para, vamos dizer, 4.000 metros de fundura, né? Prepara uma cápsula e tudo mais. E que uma cápsula que consegue aguentar aquela pressão lá. E ele mergulha 4.000 metros. Vamos pensar assim, antes eles mergulharam 1.000 metros. Depois foi para 2, 3, agora 4. É o processo evolutivo nosso. E lá, quanto mais ele vai mergulhando, mais ele vai descobrindo espécies novas, diferentes. Não é verdade? Engraçado que tem um documentário que diz mais ou menos assim, se preocuparam, os cientistas, eles estavam preocupados muito mais com o espaço, mais do que com a Terra. Mas quando eles viraram a lente do telescópio, acho que é do telescópio mesmo, não sei, da sonda, né, que estava virada para o espaço, eles viraram para a Terra, eles descobriram um mundo totalmente desconhecido. Porque é verdade. Muitas raças, gente, já foram extintas. Assim, seres, animais, né? Plantas. Mas quantas já surgiram, já descobriram? E quantas ainda estão para ser descobertas? Mas é de acordo com a evolução do ser. É como, por exemplo, o medicamento. Olha só para você ver. Na Segunda Guerra Mundial, praticamente, vamos dizer assim, na Primeira Guerra Mundial, vamos dizer assim, morreram muito mais soldados por infecções do que na Segunda Guerra Mundial. Olha para ver. Porque na Primeira Guerra Mundial não existia lá os medicamentos que já existia na Segunda Guerra Mundial, né? Para, assim, medicamentos, aparelhos cirúrgicos, né? Assim, medicamentos para coagular, anestesia. Na Primeira Guerra não existia, não é verdade? Se existia, era precária. Alguns tipos de antibiótico lá não existia, né? Anti-inflamatório, antitérmico. Na Segunda Guerra Mundial já existia. E assim gradativamente. É a evolução. Então, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos
conquistando patamares e mais patamares. Entendeu? Que não, como eu disse, não tem como eu dizer assim, o nome destas faculdades. Não tem como. Mas que há o direito de nós questionarmos tudo que existe, nós temos esse direito. Agora, é necessário questionar com bom senso, com prudência. E é o que nós temos tentado fazer. Tudo à luz da doutrina dos espíritos, que nos dá uma amplidão imensa. Você já parou para pensar que um dia o teu corpo vai evoluir de uma forma tal que ele desaparecerá, essa forma tua física, e vai desaparecer? Você vai se tornar invisível, tanto para aqueles que aqui se encontram, quanto para aqueles que naquela dimensão você vive ou viverá. Você vai se tornar invisível, teu corpo vai se tornar tão diáfano, tão puro, que você parecerá mais com um sopro de vento. Observe. Você sente o vento bater no teu corpo, no teu rosto, não sente? Mas você não vê o vento. É isso que eu quero dizer. Só que quando você chegar nesse estágio, é óbvio que você estará também numa dimensão condizente a esse estágio evolutivo. Você estará numa dimensão condizente, onde todos lá serão invisíveis, porque já conquistaram aquele estágio. Mas esse invisível, ele tem personalidade própria. Ele tem vontade própria. Ele tem disciplina. Ele tem coordenação. Ele não terá mais o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza. Ele não será dotado mais de sentimentos pejorativos. Não vamos dizer que ele será, neste estágio, um ser puro, porque puro é só Deus, mas um ser mais evoluído. Você entendeu? Observe. Deus se mostra através de sua obra. Então você quer ver Deus? Vai até um jardim e namore as rosas. Observe o canto dos pássaros. Observe o trabalho das abelhas. Observe o trabalho das formigas, carregando as folhinhas lá para a sua colônia. Observe a cor do pôr do sol e do nascer do sol. Sinta o oxigênio puro. É Deus. Não vou dizer que nós chegaremos a essa condição. Não. Mas que desfrutaremos melhor destas condições, desfrutaremos.
Porque hoje nós não conseguimos parar para observar a beleza das árvores, a beleza das flores, um número inimaginável de espécies de insetos, de formigas, de gafanhotos, porque nós ainda somos muito rudes, nós somos muito primitivos, muito egoístas, muito orgulhosos. Nós pensamos muito mais no lado material, nas fantasias e nas ilusões. Vivemos na correria, no frenesi, né? Nós não nos preocupamos muito com a obra de Deus. Nós nos preocupamos com as coisas materiais. As de Deus é que fique para aquele momento em que nós acharmos necessário, mediante o sofrimento, aí a gente corre e pede para Ele. Mas nos esquecendo que nós possuímos tudo. Tudo. E tudo conspira a nosso favor. Nós nos encontramos numa fase na evolução muito gloriosa. E se nós deixarmos escapar essa oportunidade, milênios, nós sofreremos as consequências dos atos e do infringimento das leis divinas em regiões que nós não temos nem noção. Mas o bom senso nos diz o que acontece com aqueles que andam na contramão e pisam na casca da banana. Aí você pode me dizer assim, mas você falou isso tudo baseado no seu conhecimento ou no que você leu de Leon Denis? Nos dois. Porque semelhante atrai semelhante. Então, a mensagem de Leon Denis fez com que desabrochasse nos meus registros esse conhecimento que eu estudo no plano espiritual. Que eu não tenho vergonha de falar. Quem quiser falar, que fale. O importante é eu estudar. É eu semear. Se as pessoas não quiserem, eu vou fazer o quê? Não é? Então vamos dar sequência. A morte nem sequer nos priva das coisas deste mundo. Olha só, a morte física nem sequer nos priva das coisas deste mundo. Não nos priva. Tanto você indo para regiões negativas quanto para regiões mais evoluídas. Por que para as regiões negativas também não nos priva? Porque quantos seres nas regiões negativas, nas regiões umbralinas, sofrem a influência negativa dos que se encontram no corpo físico e que são obsidiados também por encarnados. Então, também aqueles que vão para mundos melhores. Continuaremos a ver aqueles a quem amamos e deixamos atrás de nós. Do seio dos espaços seguiremos os progressos desse planeta. Então, quando nós evoluirmos mais, nós observaremos de onde nós estivermos todo o processo evolutivo do planeta Terra. A prova está que Humberto de Campos, visitando o planeta Marte, conversando com um diretor espiritual de uma cidade lá, ele relatou a Humberto de Campos que lá eles oram constantemente para os terráqueos. E que lá eles possuem tecnologias
mais ou menos avançada, mais ou menos. Aí Humberto Campos perguntou, mas mais ou menos como assim? Não, nós possuímos aqui uma máquina fotográfica que não só fotografa os terráqueos, como fotografamos também os pensamentos deles. Então você já parou para imaginar que nesse momento agora eles podem lá estar fotografando o que você está pensando? Desculpe. Então, gente, isso aí não é infringir as leis de Deus. Isso aí não é adentrar a privacidade, desrespeitar a privacidade do outro, não. Você entendeu? Isso aí é um processo evolutivo. Quanta coisa evoluída existe na Terra. Que nós devemos agradecer a Deus por tudo. E muitas coisas hão de acontecer cada vez melhor na Terra. Entendeu? Veremos as mudanças que ocorrerem na sua superfície. Assistiremos às novas descobertas, ao desenvolvimento social, político e religioso. Nós, dessas dimensões evolutivas que nos encontraremos, assistiremos essas transformações na área, na classe social, na classe política, na classe religiosa. Um dia, tudo isso deixará de existir, onde o ser unificará, todos comungando um só desejo, que é a ajuda a si próprio e ao próximo, independente de casta, de crença, de cor, de religião, e independente de interesse financeiro. Não existirá esses interesses que hoje existem quando nós alcançarmos esse patamar evolutivo. Os umbrais, vamos dizer os umbrais, porque não existe só um umbral circundando a Terra, tá bom? Porque os umbrais estão relacionados à evolução, o merecimento daquele indivíduo. Então, existem milhões de camadas de umbrais de acordo com a vibração, de acordo com a evolução, o merecimento daquele indivíduo. Então, existem pântanos entrelaçados a outros pântanos nas regiões umbralinas, onde um pântano encontra-se no nível 7, outro no nível 8. Eu digo esses níveis, esses 7, 8, é para você compreender. Porque se eu levar o teu conhecimento aqui, certos termos, vai complicar, porque você não vai encontrar esses termos nos dicionários. E se você encontrar, eles vão estar lá todos deturpados, não correspondendo ao que encontra-se aqui nessa cachola, porque eu já presenciei isso nas regiões umbralinas. Então, até os umbrais vão diminuir, porque 90% desses seres que se encontram nos umbrais vão ser recambiados para mundos mais inferiores e vão lá reencarnar em mundos primitivos. E muitos seres que sairão do umbral, eles vão se melhorar ao ponto de se reencarnar na Terra. Nos seres que se encontrarão na Terra, né? Porque ninguém reencarna na Terra.
é outro ditado também, né? É como as mulheres dizem assim: quando eu estava grávida da minha filha, quando eu estava grávido do meu filho. Eu não entendo isso. Uma hora eu quero uma orientação de alguns amigos meus que chama Fernando, que chama Leontina, a respeito dessa questão, porque não está certo. Ora, você ficou grávida foi da tua filha ou do teu marido? Então eu não entendo. A pessoa fala assim: o Luiz Antônio reencarnou na Terra. Ué, não sabia que a Terra tem útero, não? Primeira vez que eu fiquei sabendo, uns tempos atrás. As pessoas reencarnam naqueles que aqui na Terra se encontram. Não fica mais fácil assim, gente? Ih, mas essa cabeça aqui, essa cachola vai explodir mesmo, porque eu sou muito detalhista mesmo. E de tão detalhista eu acabo sendo chato. Porque às vezes a pessoa pronuncia alguma coisa que não está correta e eu desço além. Aí você me fala assim, você me diz assim, mas você pronuncia tanta coisa errada aí, mas e por que você no auto se corrige? Eu não pronuncio nada errado. Eu pronuncio aquilo que você necessita. Eu pronuncio aquilo que você precisa. Eu pronuncio aquilo que você consegue compreender. Porque se eu fosse pronunciar aquilo que realmente eu conheço, e outra, a proposta não foi essa com a espiritualidade. A proposta é pronunciar o arroz com feijão e com angu, com angu, nem é com o angu. O arroz, o feijão com angu e com abóbora e com chuchu. Porque engravatadinhos, fazendo graça por aí, tá cheio. Mas falar o que eu falo, ninguém tem coragem de falar. Porque tem medo, né, de encarar esse, encarar aquele, né? Agora não tem medo de nada. Oxe, eu vou ter medo do quê? Não é verdade? Aqui, olha só. Social, político e religioso, das nações e até a hora do nosso regresso à carne. Em tudo isso, haveremos de cooperar fluidicamente, auxiliando, influenciando, na medida do nosso poder e do nosso adiantamento, aqueles que trabalham em proveito de todos. Você viu que interessante? Na medida do nosso poder e do nosso adiantamento. Então, gente, é a evolução. É a evolução. Você já prestou atenção como Divaldo Pereira Franco, ele pronuncia frases difíceis que você precisa recorrer ao dicionário? Você já observou que as obras de Joana de Ângeles, principalmente, elas estão repletas de palavras que a gente precisa recorrer ao dicionário, Tá certo? Cada obra é direcionada a um ser que já se encontra naquele estágio evolutivo. E não adianta você comprar obra pelo título, viu? Porque você vai lá, Tormentos da Obsessão. Você acha bonito esse nome, né? Você leva para casa, você lê o primeiro capítulo, você não entende nada porque está num outro idioma, vamos dizer assim, né? Numa outra gramática completamente diferente. Ai, não entendi nada.
Eu não vou ficar recorrendo a dicionário, não. Mas não é. É que você não está evoluído suficientemente para poder entender o que está ali. Mas que é de teu dever se esforçar e buscar o dicionário para entender o que está ali, é. Agora, conosco aqui, com a gente aqui, não há necessidade assim, de você recorrer ao dicionário, né? O dicionário que você deve buscar aqui chama-se, o dicionário nosso chama-se burrologia. Burrologia. Não é nem o Aurélio, é o burrologia. E aí você vai procurar saber o que é chuchu, o que é abóbora, o que é, enfim, bagre, né? Mandioca. Mas isso é psicologia, gente. Isso é psicologia. Na sala de aula a qual nós nos encontramos. Vamos para o próximo vídeo.